Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Contracapa, que é esse nosso encontro semanal com escritoras, escritores mineiros, para poder falar sobre as suas obras, sobre a sua vida, sobre curiosidades que eles e elas queiram trazer. Então hoje a gente está aqui no nosso estúdio, esse espaço que para nós é muito sagrado, no estúdio com uma querida escritora e jovem também, chamada Lavínia Rocha. Olá, Lavínia, seja bem-vinda a esse nosso programa, a esse nosso espaço. Muito obrigada, que linda apresentação. Mas, na verdade, você não é só Lavínia, você também é Lia Rocha. É dupla personalidade, entendeu? A gente gosta de trazer dois convidados ao mesmo tempo numa pessoa só, porque a gente explora bastante o convidado para poder saber sobre isso. Por que Lavínia e por que Lia Rocha? A gente vai falar disso já já. Mas, antes, eu tenho que falar para vocês onde que vocês podem nos encontrar. Vocês podem assistir a este programa Contracapa no YouTube do Jornal Hoje em Dia BH, também no portal do Jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas não é só aí não, a gente está na web rádio Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Então, assiste e ouve a gente, não tem desculpa, a gente está em vários lugares, pode ir lá buscar e nos acompanhar semanalmente nesse bate-papo gostoso. Bom, a Lavínia Rocha, ela nasceu em 24 de maio de 1997 em Belo Horizonte. Eu não sou nem um pouco bairrista, eu adoro falar dos mineiros, esse programa é para falar de mineiros. Então a gente está aqui com a mineira Lavínia Rocha, que é licenciada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e é pós-graduada em Docência e Prática de Ensino em História. Eu vou começar a falar com a Lavínia, pegando aqui um pouquinho dos trechos do currículo dela e os livros, que ela tem vários livros publicados. Mas, Lavínia, a minha curiosidade, quando eu te conheci, quando eu conheci sua história, foi justamente porque você começou a escrever muito nova. Uhum. Você publicou seu primeiro livro aos 13 anos, né, incentivada pelos seus pais. Mas como assim, com 13 anos de idade, publicar um primeiro livro, e um livro que fez sucesso, que chamou muita atenção das pessoas, que foi Amor em Barcelona. Um Amor em Barcelona, que não tem para vender por enquanto. Por enquanto não. Porque está esgotado, né? Assim, eu fui uma criança muito estimulada. Eu fico brincando que eu sou um caso de sucesso de um casamento perfeito entre escola e família. Então, dentro de casa, muito estimulada a ser criativa, a ler muitos livros. Dentro da escola, na biblioteca, muito estimulada a conhecer novas obras. Dentro da sala de aula, muito estimulada a escrever histórias. E, nossa, como você escreve bem, escreve mais. Então, não tem erro. Assim, hoje, como professora, eu vejo como isso é importante. A família aliada à escola. Então, é isso. Eu junto nesses dois espaços, eu falei, eu quero escrever. Gostava muito de ler já, e depois eu falei, acho que eu quero estar do outro lado da literatura. Muitas aulas de produção de texto, tinha que escrever uma redação, mas tinha um limite de linhas. Nossa, quando eu li isso aqui nos seus escritos, que falava assim, limite de 30 linhas, eu falei, meu Deus do céu, eu faço isso com os meus alunos. mas assim, eu entendo também a professora, ela tinha muitas redações para corrigir. Sim. E outra, a gente também precisa aprender a iniciar, colocar o meio e continuar, assim, finalizar, até pelas redações que a gente faz ao longo da vida. Então eu entendo a professora. É uma referência também. É uma referência. Então, mas eu achei que foi legal, porque tinha esse pontapé e aí eu pude fazer o que eu quisesse em casa, assim. Então, foi bom pra mim ter isso também. E aí você começou, então, a escrever esse primeiro livro. O livro fala sobre o quê? Aí eu assisti um filme que misturava romance com viagem, uma coisa assim, bem adolescente, bem sessão da tarde, essas coisas assim. E aí eu falei, gente, eu quero escrever uma história que tenha essa mistura de romance com viagem. E aí meu sonho era conhecer Barcelona, porque eu tinha visto um outro filme que se passava em Barcelona e tal, e tinha aquela coisa, espanhol. Eu comecei... Tem um monte de artista na rua tocando e tal, eu quero ir pra ali. E aí eu falei, não, eu preciso escrever um livro que tenha essa pegada. E eu comecei a escrever, eu tinha 11 anos quando eu comecei, e eu tinha uma prima que lia comigo, sabe? Eu falava assim, senta aqui, deixa eu te mostrar. É a nossa brincadeirinha, assim, vamos brincar de ler histórias. Você já dava aula naquela época também? Coitada, né? Já era minha aluninha, né? E
aí ela falava assim, Lavínia, nossa, tô gostando muito disso. Ou então ela, não tô entendendo essa parte. Ela era minha leitora beta, sabe? Aquela pessoa que você vai testando o livro, aí se não entendeu, você mexe, se tá gostando, você continua. E ela me dava muito apoio. Depois eu mostrei pra uma outra amiga e ela falou assim, olha, você vai ter que mostrar pra sua mãe. Essa história vai virar um livro, esse livro vai pras livrarias, você vai virar escritora, você vai ficar famosa. Eu falei, gente... Você falou, ela tá voando demais, que nem né? existe isso. De onde ela tirou isso? A Que minha delírio. referência era muito estrangeira. E quando eu pensava nas obras nacionais, eu pensava nos clássicos literários, que eram, em maioria, homens brancos que já tinham morrido, com barba, foto em preto e branco. Ou seja, inacessível demais, né? Tava muito longe de mim. Às vezes uma linguagem que eu, quando criança, não conseguia entender muito bem. Então, assim, tava muito distante. Então, sonhar em ser escritora, os meninos me perguntam isso, os meus leitores, quando eu vou a escolas, eles falam, você sempre sonhou? E eu falo, não, eu nem sabia que dava pra sonhar. A gente só pode sonhar quando a gente acredita que é meramente possível, né? Então, eu fui muito estimulada e também aí, com essa parceria de amigos, de primos, que falam, não, vai sim, mostra. E aí a gente publicou o livro em 2010, quando eu tinha 13 anos. Poxa, que legal. E olha só, a história não para por aí não, porque hoje você está com quantos livros publicados entre você e a sua pseudônimo? 14. 14 livros publicados. E ainda tem algumas coletâneas também, estão dentro desses 14 aí, né? Isso. Você está escrevendo ainda, você escreve muito, né? Eu escrevo muito e agora eu tô explorando um pouco a infância, porque era algo que eu não fazia, eu ficava muito ali na adolescência, porque eu era uma adolescente, então eu escrevia meio que pra mim, pra minha faixa etária. E agora, como professora, eu tô lidando muito com as crianças e eu tô descendo, sabe, a faixa etária. Nossa, e que legal. Eu tô Se aproximando explorando. ali dos meninos, das crianças, que é um ritmo diferente, né? Muito diferente, inclusive. E é muito diferente, assim, eu não sabia que era tão diferente, mas também é muito legal porque te permite ousar muito. E você sabe que você vai ter ali uma ilustração para colaborar que se complementa. Então não é história pela história, tem algo ali que vai criar... Nossa, eu tô amando. Então vou aproveitar isso aqui, porque você escrevendo para crianças e sendo professora, a gente quer fazer uma homenagem à infância e aos professores e professoras, né? Por abraçarem essa profissão, por acreditarem nessa profissão, por fazer aquilo que você falou, de se dedicarem completamente àquilo que acreditam, né? Então aqui fica nosso registro, sempre, homenagem aos professores que estão no dia a dia na escola, que às vezes não tem espaço, às vezes não, muitas das vezes não tem espaço na mídia para poder mostrar o que fazem, mas que fazem, né? E não fazem por isso, né? E que a gente consegue, através de você e através de outras pessoas, dá uma representatividade para esses profissionais, para essas profissionais. Então, é muito legal você unir esses dois temas aí. Tem muita gente, você falou isso, fazendo coisa muito incrível e trabalho bom é trabalho visto. Então, a gente acha que só aqueles que estão ali, são só poucos nomes, mas a gente tem muitos professores espalhados pelo país, né, fazendo coisas incríveis e pensando muito a literatura associada. Acho que isso é uma coisa que traz muito na minha carreira de escritora é a bagagem como professora. E enquanto professora, a minha bagagem como escritora. É muito interessante ver como as minhas carreiras elas se conectam de um jeito assim. E estar com as crianças é um pouco ser criança também, né? Porque eu vou vendo como eles pensam, o que eles estão curtindo, quais são os memes. Crianças e adolescentes, né? Eu também trabalho com adolescentes. Eu falo que quando eu era adolescente, eu escrevia para adolescente, mas agora eu não sou mais adolescente. Mas eles me mantêm jovens, sabe? Eles te dão as informações, inclusive, isso, né? Mas olha só, você me mostrou um vídeo seu que viralizou, né? Esse vídeo foi de 2022. Isso. E é um vídeo que você... Vou deixar você explicar. O que você faz nesse vídeo? Eu estava com o meu 5º ano, em 2022, e a gente ia começar a trabalhar sobre a história da África. E eu tinha visto na internet um professor que tinha feito isso, comparando o Johnny Matos. Ele comparou antes e depois dos alunos sobre a visão dele sobre a África. E aí tinha uma foto de antes e depois. Só que eu já tinha a prática de gravar vídeos e postar na internet, um pouco para ajudar professores, que foi aquele volta da pandemia, a gente estava perdido, nada funcionava mais, a gente não conseguia ensinar as crianças. E aí eu estava mostrando um pouco das minhas práticas. Olha, isso aqui deu certo, né? Enfim, estava mostrando. E aí eu falei, acho que eu vou gravar também, esse antes e depois. Então eu perguntava assim, gente, o que vocês pensam quando eu falo África? E aí eles me vinham com essas respostas genéricas e preconceituosas, estereotipadas, que é o que a gente estava falando. Não é que elas não sejam reais. A fome, a miséria, a pobreza, doenças, elas existem sim no continente africano. Mas o continente não se resume a isso, que é o que a Chimamanda Ngozi Adichie fala sobre o perigo de uma história única. Exatamente.
é como se fosse só aquilo que é possível acontecer no continente. Essa é a imagem que as pessoas carregam. E os meus alunos estavam carregando essa imagem. E depois disso, eu comecei a trabalhar com eles para quinto ano, então não era nada muito profundo, eu não esperava um resultado tão positivo assim. A gente estava pincelando temas, principalmente civilizações importantes, os egípcios, o Império Mali, Gana, o povo Iorubá, que principalmente trazendo a relação com o Brasil, né? Quanto nós carregamos dos povos iorubás, as nossas religiosidades de matriz africana. E aí eu fui trabalhando com isso, a oralidade, essa prática de contar histórias que a gente tem muito, que vem ali do continente africano. E aí eu fui trabalhando com eles e depois perguntei de novo. Falei, e agora? Depois de todas essas aulas, depois de ter trabalhado o capítulo todo, o que vocês pensam quando eu falo África? E aí a imagem deles tinha completamente, assim, se transformado. Não que aquela imagem tivesse se apagado completamente, mas agora eles tinham uma bagagem ainda maior. E aí é legal porque no vídeo eles falam assim, professora, você lembra do quadro de antes? Eles se percebem ativos nesse processo, porque eles visualizaram o quanto a imagem deles tinha mudado depois das aulas e quanto conhecimento tinha afetado. E aí eu publiquei esse vídeo em novembro, logo ali na Consciência Negra, falando, casou muito bem o momento, e as pessoas acharam assim, nossa, e se emocionaram, e aí várias pessoas começaram a compartilhar, dei muitas entrevistas, fui para programas de TV, foi assim, minha vida mudou. Ah, não, mas é lindo mesmo, gente, os meninos ficam falando como pipoca, né, ficam pipocando um monte de resposta, e uma em cima da outra, porque eles ficam animados com aquilo que eles aprenderam, e eles eles conseguem entender que o conhecimento mudou a perspectiva deles. Eu lembro da Chimamanda falando que quando ela foi estudar, ela falava da Nigéria, falava da África, e as pessoas achavam que a África fosse um país e não um continente. Então, assim, o perigo da história única é justamente esse, né? E a gente tem que ampliar através do conhecimento. Então, essa sua prática educativa faz com que mude a visão dos alunos, mas também de muitos professores, e isso é relato que eu tenho dos professores, não é você que me deu, de como que ele pode fazer diferente para poder conversar melhor com a sua turma. E hoje você continua sendo professora, escritora, palestrante, mas professora também. Isso. E hoje você saiu das escolas particulares e públicas, onde você ganhava o seu dinheiro e é voluntária de uma escola. Assim, minha vida mudou tanto. Eu comecei a trabalhar com outras coisas. Eu faço curso de formação de professores, tenho os meus livros que eu estou escrevendo cada vez mais, mas eu não consigo ficar longe da escola, assim. Então, não tem como eu estar oficialmente dentro de uma escola hoje, pela minha agenda, pela minha carga horária, mas aí eu estou aplicando esse mesmo projeto que eu apliquei com esse quinto ano, que é o África, um continente diverso, eu estou aplicando com outros quintos de uma escola pública de forma voluntária. Porque eu quero praticar, eu falo que eu enxergo os meus meninos assim como se eles fossem ratinhos de laboratório, sabe? E aí, você testa uma coisa e fala, deu certo, oba, deixa eu contar para os professores que deu certo. Aí eu testo outra coisa, não, isso aqui não deu não, deixa eu contar que não deu certo, sabe? Então, assim, isso tem me colocado em ação e me colocado em contato com a escola. A gente está trabalhando um dos meus livros, que é o Entre Corripulho e Aventuras Nada Virtuais pela África, que foi escrito pensado pelo projeto. Então, hoje, como escritora, eu tenho essa tentativa de me aproximar da escola e fazer um livro que os professores curtam e que ele seja útil para eles trabalharem questões de história, mas questões ali de relações, mas que também seja atrativo para as crianças. Então eu quero que elas também se divirtam lendo, não seja um livro ali só para poder falar de alguma coisa de história, ou alguma coisa, ensinar, alguma coisa bem didática. Não, didático ele já tem o livro didático. Eu quero que seja uma ficção que os envolva, mas que os envolva pensando numa prática educacional também. E como é que é essa sua prática em sala de aula, que você me mostrou também umas fotos ali, você me mostrou um monte de coisa hoje. Mostrei muita coisa, né? Eu adorei, porque assim, o que eu tinha programado para te perguntar, eu deixei de lado. Que bom! Tá no celular aqui, a azar é dele. Fica espontâneo, né? Você já mostrou um monte de coisa que já brilharam os meus olhos. Falei, gente, uma criança sendo mumificada numa escola pública. É muito bom. Eu fiz assim, eu tenho uma questão que eu aprendi que a cola da memória é a emoção. Muito fazendo uma pós-graduação, pensando a neurociência aplicada à educação. E quando eu voltei da pandemia, na verdade, eu não voltei a dar aula, eu comecei a dar aula no pós-pandemia. E foi o momento mais dramático que eu vivi, que os vários professores que eu tenho em contato viveram.
E a gente chegou falando assim, a gente não sabe mais dar aula, a gente não sabe mais afetar esses alunos. Porque a primeira prova foi um fracasso, eles não sabiam ficar sentados assim por 4 horas mais. Claro, né? Eles estavam mediados muito por tela, muito ansiosos. Então eu pensei, o que eu tenho que fazer? Qual que é a saída? E muito usando a minha habilidade como escritora de criar personagens, de criar histórias, de criar enredos, eu fui criando, inventando ali um cenário para que eles se sentissem inseridos na história. E muito também pensando que a aula é uma aula coletiva. Ela não é a minha aula. Eu faço um planejamento, claro, mas na hora que eu chego lá, se esse planejamento por alguma questão se desvirtuar, porque um aluno deu uma ideia, ótimo. Inclusive, essa aula da mumificação, ela veio de um aluno. Porque eu estava explicando sobre o Egito Antigo e tal. Eu falei, olha, como eram feitas as múmias? O corpo era colocado numa mesa. Aí o aluno, ele fez menção de levantar como se ele estivesse deitado na mesa. Eu, não, vem cá na frente, vamos colocar aqui na mesa, nós vamos te mumificar. E aí virou brincadeira, eu falei, gente, o que pode ser? Os canopos pra gente colocar os órgãos, o que a gente pode fazer? Como é que a gente vai tirar os órgãos? E aí, usa aqui, usa isso. Então, assim, eles construíram a aula comigo. E essa aula, assim, viralizou também, foi não como o outro vídeo, mas várias pessoas viram. E aí eu falei, bom, agora isso aqui tá dentro do meu planejamento. Então eu tô refazendo nesse projeto. Aí a gente já vai acrescentando algumas coisas. Comprei uma coroa de faraó, comprei um sarcófago com uma múmiazinha. Falei, vamos fazer isso aqui. Aí coloquei papel higiênico, sabe? Então, assim, a brincadeira fazendo parte daquela aula, assim, para eles entenderem algo que é muito importante pra gente, como historiador, os arqueólogos, que é a mumificação. Isso permitiu que a gente descobrisse muita coisa sobre o passado. Como que uma múmia dura 3.000 anos, 4.000 anos? Como que isso acontece? Porque tem uma ciência envolvida. Então, eles vão aprendendo enquanto eles estão brincando. E que cola na memória mesmo, porque as pessoas vão exercitando, vão participando daquele processo. Eles não vão sendo só passivos no processo. Isso. Eu fui fazer um curso em Cuba e me chamou muita atenção. Quando eu entrei na sala de aula, o professor tinha o tema que ele ia trabalhar, mas a gente fica muito preso aqui no Brasil e em outras culturas a grade, a conteúdo, e a gente tem que passar aquilo, e se não passar, os pais brigam, porque o livro parece que não está andando, né? E ele tinha o tema do dia, mas ele não tinha... Ele deixava as pessoas construírem. Então, eu achei muito estranho, porque eu estava acostumado a sentar numa sala, parecendo um engradado de garrafas, né? Todo mundo sentadinho lá, assim, um atrás do outro, e que o professor falava, e que a gente anotava e pronto. E aí ele fazia a construção da aula com base nos alunos. Olha que a literatura em Cuba ainda era muito incipiente, porque muita coisa não entrava naquela época. Isso foi 2006. Olha. Então, como que eu saí impressionado, e olha que já, né, depois de fazer graduação, mestrado, com a didática daquele professor em fazer com que os alunos sejam participantes numa aula de faculdade. Nossa, né? muito, 2006. E aí a gente vê isso aí que você faz e mostra, e tem que mostrar mesmo, porque vai confortando muita gente, vai ajudando muita gente, muitos professores a encontrarem um caminho também, né? Mas conversa com o aluno de uma maneira mais agradável. Porque a gente está falando da redação, da escrita, os meninos hoje não leem, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Eles estão encontrando formas diferentes de ler. Então, por exemplo, eles vão para aqueles aplicativos e tudo mais. Então, às vezes, a gente também não está registrando o quanto eles estão lendo de formas diferentes. Mas também uma questão ali, eles vão perdendo. Quanto mais velhos eles vão ficando, isso eu vejo em todas as bibliotecas que eu vou circulando. Ali, as crianças, a gente ainda consegue manter, emprestam por semana. Eles vão entrar no Fundamental 2, 6º ano, 7º, 8º ano, 9º ano, a gente perdeu. É verdade, Parece que acabou, me esqueceu que existe biblioteca, esqueceu o caminho. E eu percebi muito com os meus, que eu dava aula para 8º e 9º, principalmente depois da pandemia, que eles ficaram 2 anos sem acesso a uma biblioteca regular, né? Assim, vamos pensar nas escolas que tinham biblioteca, que não são todas, infelizmente, mas quem tinha, muitos desses alunos, principalmente aqui em BH, na escola municipal, eles têm contato com a biblioteca, com a leitura pela biblioteca, é uma biblioteca muito boa. E aí eles vão ter esse contato, a pandemia, 2 anos, acabou. E aí quando eles voltaram, ou eles esqueceram, ou eles não desenvolveram mais, perderam o timing do hábito de leitura. E eu falei, Jesus, e aí as editoras me mandam muito livro, eu falei, não, gente, peraí.
vamos fazer alguma coisa aqui. E aí eu criei o projeto Lavioteca, que é a brincadeira, tudo é assim, sabe? Lave game, Lave pergunta, Lave brincadeira. Então eu criei a Lavioteca e aí eu comecei um processo de direto para o aluno, assim, fazer uma curadoria direta. Esse aqui eu trouxe para você. Eu trouxe pensando em você. Aí eu é que eu vou ter que ler, sabe? Porque ele foi coagido. E deu muito certo. Eu tinha, ano passado, 100 alunos. Eu fiz mais de 300 empréstimos ao longo do ano, de fevereiro a novembro. Então, assim, deu muito certo. É claro que nem todos leram, mas muitos leram muito. Então, e sempre pensando ali em levar representatividade. Então, vamos pensar autores indígenas, autores negros, autores amarelos. Legal. Vamos pensar sair desse padrão ali de leitura. Vamos dar uma saída aqui? E isso fez com que os alunos começassem a demandar. Eu lembro que uma aluna uma vez demandou um livro do Ayrton Krenak para mim, nono ano. Nossa, que legal. Ela falou, eu quero A Vida Não É Útil. Eu falei, que? Eu não tinha esse, eu li emprestado. Eu comprei esse livro por causa do título. A Vida Não É Útil? Ayrton Krenak? Eu acho que ela foi pelo título também. Ela viu e falou, eu quero esse. E eu não tinha, eu li emprestado. Eu falei, para tudo. Já escrevi pra editora, eu falei, me manda. Na hora, o livro tava lá, eu emprestei. Aí quando eu tava falando sobre o povo Krenak num outro contexto, falou assim, professora, o povo daquele escritor que você me mostrou, né, que você me emprestou. Olha só a associação. Entendeu? Olha como que a conversa casa. Eu tava falando de um outro tema dentro da história lá e tal, e ela tava casando com a literatura que ela me demandou. Então, assim, as coisas precisam acontecer, assim, né? E é claro, quando a gente tem um apoio de casa. Eu lembro uma vez que eu tava falando sobre figuras negras importantes, e aí tinha Carolina Maria de Jesus, a menina escolheu fazer o trabalho sobre ela, chegou em casa, a mãe viu, falou assim, eu tenho aqui Quarto de Despejo, que é o Diário de uma Favelada, né? O livro dela. E ele falou, eu tenho aqui, toma aqui. E a menina começou a ler. Então, é um trabalho que fechou. Começou na escola, foi pra casa e dali vai pra muitos outros caminhos. Se as mães pudessem fazer isso, né? Não, se as mães pudessem ter Carolina em casa, ia ser maravilhoso, porque nós falamos da Carolina recentemente com a Dalva, que é uma pesquisadora, antropóloga. Ela tem uma oficina sobre Carolina Maria de Jesus, porque a escrita dela é uma escrita muito potente, foi traduzida para vários idiomas e vários países. Agora, quando eu falei das pessoas não leem, quando eu falei, eu até pensei um pouquinho, não tem essa estatística, ela deve existir, mas há muito jovem lendo seus livros. Poderia ter muito mais, lógico, mas há muitos jovens. E aí a gente tem uma trilogia, que eu ia até falar sobre o mistério da sala secreta, que os professores gostam muito. Mas eu vou pular para a trilogia, que é justamente aqui o Entre Mundos, que é o 1. Então tem o Entre Mundos. Depois vem o Entre Segredos, que é o 2. E depois... Entre Três Mundos, Entre Três Segredos. Desculpa. Então vamos lá de novo. Olha só. Entre Três Mundos, que é o primeiro. Entre Três Segredos, que é o segundo. E Entre Três Razões, que é o terceiro. Esses livros aqui são livros que fazem um sucesso muito grande no meio dos adolescentes. E o que você, como você explica por essa sua, com seus ratinhos do laboratório afetivos, né? Qual é a resposta que a gente tem pelos alunos gostarem, pelos jovens gostarem de livros que são grossos, porque eles olham, né? Nossa, vou ter que ler isso tudo. Um dia uma menina pegou meu livro e falou assim, você escreveu sozinho? Essa grossura? Como é que você pode explicar eles entrarem? Porque um dia eu tive uma entrevistada aqui, a Luana, e a Luana falou assim, nossa, minha sobrinha adora Lavínia. Ai, que legal! Então, é gostoso isso, mas como se explica? É muito legal isso, quando eu vou... meus lançamentos, assim, os meus leitores, eles são jovens, eles não têm como ir sozinhos. Então, vão os pais junto. E aí, uma vez, um pai falou assim, meu Deus do céu, o que você fez? Porque você tirou a menina do tablet? Muito obrigada! Faz mais! Onde você foi, eu vou atrás, sabe? Então, a gente tem muito... Quando a gente tem esse apoio dos pais, também é muito legal. E esse livro é muito curioso, porque quando eu publiquei, pela primeira vez, a primeira versão, que tinha uma outra capa, eu fiquei com muito medo, porque eu escrevia mais romance, e era a primeira vez que eu estava indo pro que a gente chamou de romantasia, né? Que é um romance com fantasia. E eu fiquei muito aflita com isso, porque eu estava saindo do meu público. Mas é um livro que quando eu escrevi pela primeira vez, que nem saiu, assim, um rascunho, eu tinha 12 anos. E eu queria muito, assim, me ver na capa de um livro, eu queria enxergar minhas características. Então, uma das coisas que eu acho que pega em alguns pontos para algumas crianças e adolescentes é que a protagonista se parece consigo mesma, assim. Então, olha a cor, olha o cabelo. Mas outra coisa que eu vou misturando
o que os alunos mais querem, assim, que é isso, um mistério. Ela quer descobrir quem ela é, porque o livro fala de uma personagem que o mundo está todo dividido, então o Brasil também, norte e sul, no mundo normal, mundo meio mágico. Ela vem de um lugar, mas ela é identificada como pertencente a outro, mas aí ela vê que ela não se encaixa naquele mundo, assim. E o que ela precisa fazer? Então tem um segredo que eles querem, eles vão avançar nas páginas porque eles querem que seja revelado. Então tem essa aí a estratégia. Pegando, né? É o queijinho. Exatamente, você vai puxando. Não tem uma ratoeira no final, não, mas o queijinho, né? É isso. É um cheirinho gostoso. Eles vão comer o queijo no final. Comer. Ah, que bom. E aí eles vão avançando. Ou então tem mini segredos que ele descobre um, mas aí na hora que ele descobre um, ele tem um segundo, agora ele quer o segundo. Então eu tento fazer com isso. Tem um romance que atrai muita gente. Os meninos são muito românticos, sabe? Eles gostam de história de amor dando certo e tudo mais. Então, tem vários elementos, tem a representatividade que vai trazer esses dilemas da adolescência. Então, ela é uma adolescente assim, ela tem alguns problemas, ela tem algumas curiosidades. Então, isso vai fazendo com que... um problema com a família. Então, isso vai trazendo essa conexão. Essa identidade mesmo, né? Para essas pessoas. Os meus leitores me escrevem muito, assim, me identifiquei muito nessa parte aqui ou naquela parte ali. Então, eu acho que esse livro casou nisso. Essas novas capas estão muito bonitas, assim. Quando eu vi a capa funcionando muito bem, quando eu estava em Duque de Caxias no evento, e as crianças iam direto no livro, assim, elas, assim, que história, não sei, elas se atraíam pela capa primeiro, e depois elas descobriam que eu estava lá, aí acabou, aí queriam autógrafo, não sei o quê. E uma outra coisa que eu acho que me ajuda muito é estar muito em contato com essas crianças. Então, eu vou muito a escolas, as escolas gostam de adotar, eu acho que essa abertura de professores trazendo livros que tem a ver com a faixa etária deles, tem a ver com os dilemas atuais, isso ajuda muito. Então, as escolas adotam meus livros, eu vou lá, eu conto a minha história, eu falo, olha, eu tinha 11 anos, eu tinha 12, 13, 14 quando eu escrevi esse aqui. Então, eu vou mostrando meu crescimento, eu mostro fotos. Olha aqui eu pequenininha, olha eu aqui publicando, olha eu dando palestra pela primeira vez, eu tinha a idade de vocês, eu estava no 8º ano. E eles olham, 8º ano, mas a gente está no 8º ano. Pois é, então bora escrever. Então, assim, isso vai, a minha história de vida, atrelada à forma como eu conto, isso é o que eu venho percebendo empiricamente também. Eu vou testando e falo, olha, isso aqui está funcionando por causa disso. Então, colou, sabe? Legal. A gente está quase encerrando, eu sempre falo isso para a gente poder não deixar de falar alguma coisa que eu apresentei aqui e queria falar também. Lavínia Rocha começou a escrever aos 13 anos e o de repente não é tão de repente assim, nasce a Lia Rocha. Lia Rocha. Qual que é a diferença da Lavínia para a Lia? Quem é a Lia? Então, eu fui crescendo, né? Eu fui deixando de ser uma adolescente e meus livros eles estão muito em escolas, né, isso que a gente está falando. E eu queria escrever outros temas. Às vezes, na verdade, o mesmo tema, mas sob uma outra perspectiva. Então, se eu falo de questões raciais para criança e adolescente, é uma abordagem. Se eu falo de questões raciais para jovens, adultos, é outra abordagem. Então, eu queria separar que tipo de temática eu gostaria que fosse para a escola e que tipo de temática eu gostaria que não fosse para a escola. Porque é o seguinte, eu publico um livro hoje, vem as bibliotecárias vão para as distribuidoras, eu quero esse livro. Então, ver meu nome na capa, tem biblioteca que já está muito apegada, eu visito todo ano. Que bom. Isso é muito bom, é um apoio muito forte, um beijo para as bibliotecárias e professoras que faz uma coisinha ali, eu quero esse livro. E aí, isso aconteceu, inclusive, mesmo eu colocando Lia, eu sei que Lia é Lavínia, eu quero esse livro. E aí eu falo, olha, esse daqui eu tô pensando por 16 anos, 17, 18, até mais de 20, assim, porque aí são dilemas, por exemplo, faculdade, nós estamos falando de gente que está caindo no mercado de trabalho, são outras questões. E são questões que eu não queria que os alunos tivessem acesso nesse momento com essa abordagem. Então, é uma tentativa de separar. Não é oculto, né? As pessoas sabem, quando eu falo, meu nome é Lavínia, mas eu tô aqui como Lia, às vezes eu vou a eventos. E é uma coisa meio experimental, sabe? Eu quero brincar, eu falo, vou brincar com o meu nome, Lia Rocha, sabe? Então, a minha carreira principal continua sendo Lavínia. Legal. Olha, eu te agradeço por esse Lavecast. Adorei. A gente teria muito mais coisas que falar, mas a gente não consegue falar nesse tempinho que nos é dado, nesse tempinho sagrado, maravilhoso que nos é dado. Agradeço muito sua participação aqui, deixo o espaço aberto, que você traga ideias, traga novos livros, mas te parabenizar pelo que você já trouxe, pelo que você tem trazido, tá?
Nos fale aqui, então, como que te encontra, além dos livros? Bom, muito obrigada por me receber, adorei o convite. Quem está assistindo a gente, um beijo enorme. Se vocês quiserem meus livros, vocês encontram no meu site laviniarrocha.com.br. Vocês podem pesquisar pela internet, nas principais livrarias também encontram. E se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, tanto como escritora quanto como professora, no meu Instagram, @laviniarrocha, tá lá, eu posto várias brincadeirinhas, várias mumificações com os meus alunos. Oi, gente, nós ficamos por aqui nesse episódio maravilhoso, gostoso, divertido, mas semana que vem tem mais. Um abraço e até lá!